Olá! Esta é mais uma postagem do Esquerda Autocrítica. Pedimos para que vocês curtam, compartilhem, façam sua inscrição e ajudem o nosso canal a alcançar o maior número de pessoas. Você já deu uma curtida? Isso é muito importante para nós. Hoje vamos falar de um tema religioso pouco abordado no Brasil, a teologia do sofrimento. Muita gente conhece o conteúdo dessa crença, mas não a conhece pelo seu nome. É comum as pessoas falarem que para conquistar uma glória, uma bênção ou, para dizer de maneira laica, um benefício, seria necessário sofrer demais na vida, sofrer em silêncio, acima dos limites, se tornar submisso, resignado e paciente com as adversidades da vida. Aceitar tudo sem reclamar, mesmo que a sucessão de infortúnios cause sentimentos de trauma e depressão. É fazer de sua vida uma barra pesada, uma coleção de provações suportadas em troca de uma bênção futura. Sofre-se demais na vida hoje para ter vida melhor amanhã, escolher viver um masoquismo existencial, como alguém que dorme numa cama de pregos. Sofrer para ganhar, como se diz em inglês, no pain no gain, um teste de paciência rígido demais, nos níveis de um opressivo treinamento militar. Trata-se de uma bandeira ultraconservadora que, todavia, é apoiada pelas esquerdas de classe média pelo verniz de sabedoria e de suposto progresso humano que essa ideia apresenta em seu significado. A ideia retrógrada do sacrifício religioso, do combate ao inimigo de si mesmo, em claro tom de meritocracia, de moralismo punitivista, sustenta essa ideia, que é definida pelo sociólogo G.C. Souza como a teodiceia do sofrimento. O mundo como vale de lágrimas em troca de uma vida melhor no outro lado da vida. No âmbito da religião, isso é conhecido pelo nome de teologia do sofrimento. Essa corrente religiosa se dirige justamente aos pobres e doentes, como artifício para que os que estão bem de vida não sejam obrigados a fazer muito na luta contra as desigualdades sociais. A meritocracia prega a felicidade plena para quem é privilegiado, através da teologia da prosperidade, muito conhecida pelas seitas neopentecostais. Mas para os desafortunados se prega, por meio da teologia do sofrimento, que aguentem seus mais diversos prejuízos, sob a promessa religiosa de que, após a morte, sejam premiados com supostos benefícios que não se sabe quais são, como são e quando serão obtidos, ou se serão realmente obtidos. A origem da teologia do sofrimento teria partido dos textos do livro de Jó, no Antigo Testamento da Bíblia. Nesse livro já se fala do termo holocausto, como sinônimo de sacrifício humano extremo, o que dá o tom ultraconservador de tais ideias. Atribui-se à teologia do sofrimento a interpretação pretensamente salvadora do martírio de Jesus, como se ser crucificado fosse ótimo para obter as bênçãos eternas. Na prática, porém, a teologia do sofrimento pode ser apelidada, ironicamente, de Evangelho segundo Pôncio Pilatos, em referência ao político que condenou Jesus Cristo. Afinal, é o sofrimento de Jesus visto sob o ponto de vista dos algozes, não é mesmo? É urgente lembrarmos que a famosa condenação de Jesus, consagrada pelas encenações da paixão de Cristo, do contrário que se acredita, não teve julgamento. A condenação foi um processo rápido, pois nenhum historiador viu registro algum que provasse que esse julgamento teria ocorrido. Esse episódio teria sido uma invenção forjada pela literatura medieval. O suposto julgamento não estava de acordo com as regras e critérios da justiça imediatista adotada pelo Império Romano em seu tempo. A teologia do sofrimento, que trata a desgraça humana como um atalho para o paraíso celestial, marcou a Idade Média como expressão do poder autoritário da Igreja Católica, no período que a história define como a Era das Trevas. Foi na Idade Média que o catolicismo defendeu que, para que a pessoa pudesse conquistar a graça infinita dos céus, teria que sofrer até o limite extremo sem se queixar da vida e sempre agradecendo a Deus pela desgraça obtida. Isso permitiu, por outro lado, que a Igreja se achasse no direito de promover massacres, assassinatos, prisões, torturas e privações sob o pretexto de combater quem age contra os dogmas da fé, o sofrimento sempre como um pretenso remédio contra o pecado e a heresia. No século XIX, a teologia do sofrimento, já esquecida pela sociedade depois do declínio da Idade Média, foi resgatada pela freira carmelita Santa Teresa de Lisieux, que dizia sentir um prazer intenso pelo sofrimento, devido a uma grave doença. Ela acreditava que o sofrimento que ela suportava era o caminho mais rápido para se chegar a Deus. A freira francesa morreu cedo, com apenas 24 anos de idade, e tornou-se o primeiro símbolo contemporâneo da teologia do sofrimento.
No século XX, a teologia do sofrimento foi popularizada por Madre Teresa de Calcutá, beata albanesa que atuou na cidade da Índia, não da maneira generosa que a fez ser classificada oficialmente como símbolo da caridade e bondade humana, mas da maneira perversa, não muito diferente do Holocausto nazista. O jornalista católico inglês e militante conservador Malcolm Muggeridge fabricou o mito da beata bondosa no documentário de 1969 intitulado Algo Bonito para Deus, que inspirou todo um padrão de adoração e devoção para pretensos filantropos religiosos. O outro jornalista inglês Christopher Hitchens denunciou a beata como um anjo do inferno, título de seu livro e de seu filme documentário, denunciando maus tratos da religiosa contra os pobres, que incluem falta de higiene e conforto, subnutrição ou desnutrição dos miseráveis e doentes e transmissão de graves enfermidades devido ao ajuntamento de doentes contagiosos, agravada pela reutilização de seringas contaminadas que só eram lavadas pela água de bica já suja, cheia de micróbios. Isso é grave, pois não são só os drogados que compartilham seringas contaminadas, mas um suposto símbolo de altruísmo que não se sabe com que motivo inescrupuloso também fazia essa atitude infeliz. Madre Teresa, entre outras crueldades, foi complacente com a tragédia de uma fábrica em Bhopal, na Índia, em 1984, chegando mesmo a pedir para a humanidade perdoar os irresponsáveis empresários que, em nome da ganância, deixaram ocorrer essa catástrofe. Em outra ocasião, Madre Teresa de Calcutá reagiu com alegria quando se divulgou que, sob seus cuidados, 29 mil de seus alojados morreram por maus tratos e doenças. Madre Teresa afirmou estar feliz porque os mortos se tornaram 29 mil anjos a mais no céu. No Brasil, embora o catolicismo tivesse uma corrente que abraça com fervor a teologia do sofrimento, não há um autor que fosse conhecido por pregar essa teoria de forma pioneira ou representativa. Em compensação, o espiritismo brasileiro foi a religião que mais abraçou a teologia do sofrimento mesmo dentro de seu repertório contraditório de dogmas, e seu aparato de pretensa modernidade doutrinária. Seu maior representante é um suposto médium que atuou nos últimos anos de vida em Uberaba, cujas iniciais eram CX, e foi conhecido por usar peruca ou boina e óculos escuros. O suposto médium, considerado lápis de Deus, alegava ter como protetor espiritual um jesuíta medieval que, segundo a tradição, veio a ser o padre Manuel da Nóbrega, tão conhecido nos nossos livros de história. O médium, também conhecido pelos problemas mentais, cujas alucinações produziam o efeito de falsa paranormalidade, e pela produção de livros fake creditados a autores mortos, sempre pregou nestes livros, ditos mediúnicos ou psicográficos, que a pessoa teria que suportar o pior sofrimento sem queixumes, em troca dos benefícios eternos da vida futura. Para sustentar essa ideia, o médium teria escrito, com outros parceiros do movimento espírita, um livro intitulado Nosso Lar, uma ficção científica fajuta e medíocre já no modo em que foi feito, por ter sido um plágio de um livro britânico, A Vida Além do Véu, do reverendo inglês George Verhoeven. Creditado ao fictício médico André Luiz, cujas especuladas encarnações evocavam os cientistas Oswaldo Cruz e Carlos Chagas e até, pasmem, um ex-dirigente do Flamengo, Nosso Lar criou um cenário que lembrava um condomínio de luxo dotado de um bosque e de grande complexo hospitalar, onde se acreditava trabalharem os hipotéticos espíritos socorristas, inspirando a constrangedora novela A Viagem da TV Tupi, cujo remake tornou-se sucesso na Rede Globo. Nosso Lar era usado como desculpa ilusória para que as pessoas aceitem os apelos do médium da peruca, aceitando uma rotina incessante e pesada de agonizantes infortúnios, em troca de um lugar melhor no dito mundo espiritual, um mistério que nunca foi sequer devidamente estudado. O bizarro médium da peruca teve formação católica medieval e sempre foi adepto fervoroso das ideias da teologia do sofrimento. Devoto de Nossa Senhora de Abadia, o médium CX contribuiu de maneira estratégica para a catolicização do espiritismo no Brasil, trazendo ideias retrógradas e produzindo sensacionalismo barato através da falsa atribuição de autores mortos, que apresentavam problemas quanto aos estilos originais e aspectos pessoais que esses nomes haviam manifesto quando vivos. O médium também se consagrou com uma defesa extrema e radical da ditadura militar, com o reacionarismo manifesto abertamente, até mesmo no programa Pinga Fogo, da mesma TV Tupi que mais tarde exibiu A Viagem. Esse reacionarismo do médium faria qualquer bolsonarista de hoje ficar de queixo caído. Perto do médium, Silas Malafaia parece um hippie socialista.
Outra atribuição do médium é seu pretenso profetismo, cheio de erros de abordagem, do qual se tornou conhecido como a suposta profecia da data limite. Diante de tantas atitudes, além de outras como apoiar fraudes de falsa materialização espiritual e de acobertar os crimes do farsante João de Deus, o médium de Uberaba usava como artifício a sua pretensa caridade, oportunista e meramente paliativa. Trata-se de um assistencialismo fajuto marcado por sopinhas, donativos precários e cartinhas fake creditadas a familiares mortos. A adoração extrema ao médium, por parte de grande parte dos brasileiros, não estava à altura dos resultados inexpressivos que em nada contribuíram para combater a pobreza e o sofrimento, antes mais produzindo sensacionalismo e propaganda na TV aberta e na imprensa popularesca. O médium da peruca atraiu para si o apoio de delegados, jornalistas policialescos e fofoqueiros da mídia, o que dava o tom do baixo valor e baixas vibrações desse religioso de Minas Gerais, farsante e ultraconservador, que usava a caridade como uma carteirada para abafar críticas e denúncias, além de promover um bom mocismo. Dessa forma, os militantes do espiritismo brasileiro, como médios, palestrantes e tarefeiros, se passavam por bonzinhos, enquanto as pessoas aflitas eram convidadas a suportar desgraças extremas, em nome de uma nunca assumida formalmente teologia do sofrimento, que através da visão espírita recebia o ingrediente adicional da criminalização da vítima. Isso mesmo, a vítima era a culpada. Na moral do espiritismo brasileiro, a vítima é que tem que pagar o que deve por uma hipotética vida passada da qual só se especulam suposições através de um juízo de valor moralista da doutrina. A humilhação era a sentença que os aflitos deveriam suportar, em troca de um mundo espiritual do qual não se tem ideia devido à falta de estudos sérios. O cinismo do médium diante da culpabilidade das vítimas é tal que circula na internet uma patética foto com o médium da peruca que, em claro sentimento de arrogância, recebe pela mão estendida beijos de senhoras pobres e deprimidas, com ar submisso e em fila para beijar o ídolo da fé medieval. Que caridade é essa que mais blinda o suposto benfeitor do que ajuda o próximo? O médium sempre pregou, em seus livros ditos mediúnicos, que a pessoa teria que suportar o pior sofrimento sem queixumes, aguentando tragédias, perdas irreparáveis, humilhações e ameaças em troca dos benefícios eternos da vida futura. As esquerdas, iludidas pela promessa de paz mundial e fraternidade, se deixam levar pelo discurso de gente como o médium de Uberaba, iludidas pela retórica macia e sem raiva, que dissimula muito bem o obscurantismo religioso e o conservadorismo trevoso das ideias apresentadas. Imaginam os esquerdistas que a teologia do sofrimento seria sinônimo da teologia da libertação quando na verdade é o seu oposto. A teologia da libertação reprova o sofrimento e ajuda os oprimidos a sair de sua agonia. A teologia do sofrimento deixa os aflitos na sua situação de infortúnio. A ilusão se dá porque as esquerdas se deixam levar pelo discurso simpático e cordial dessa crença medieval, confundindo as coisas. Assim, as esquerdas pensam que a teologia do sofrimento, só pela promessa vã de progresso humano através do infortúnio, seria uma doutrina progressista por seu aparato dócil e pelas imagens de seus retrógrados pregadores, inclusive os médios espíritas, se promoverem ao lado de pessoas pobres, principalmente crianças, embora nada disso seja coisa que um Jim Jones ou reverendo Moon da vida não teriam sido capazes de fazer. A teologia do sofrimento esconde uma dura realidade. As religiões precisam de sofredores, de miseráveis para sua pretensa caridade. Sem sofredores as religiões desaparecem. A miséria é a matéria-prima desse bom mocismo institucional da caridade de fachada. Uma amostra da crueldade da teologia do sofrimento é um desenho, com várias pessoas comuns carregando uma cruz, que aparece na internet. Essa mística faz com que o médium da peruca seja endeusado por uma filantropia que ninguém viu nem possui provas, mas que todos acreditam de maneira cega e obsessiva, como se fosse verdade absoluta. Os aflitos têm que suportar o pior sofrimento, submissos e resignados, como filhos de um pai autoritário que, se forem obedientes a ele, ganham um presente como recompensa. A hipocrisia dessa caridade religiosa se dá quando donativos são dados aos pobres. Mantimentos para 2 pessoas são oferecidos para famílias numerosas. Os mantimentos acabam rapidamente em 2 dias, mas os atos que resultaram nesses donativos são comemorados por até 1 ano. Na teologia do sofrimento, que conduz essa caridade paliativa, não se pode dar muito aos pobres, pois os religiosos que se envolvem nesta mística com lábios de mel mascarando ideias que ferem a alma como punhais afiados, acreditam que os aflitos em geral precisam aguentar o sofrimento porque, em tese,
precisam obter o aprendizado necessário para obter a graça eterna. Em contrapartida, a teologia do sofrimento pede aos aflitos que perdoem os abusos e maldades dos algozes, sob a desculpa de que um ser que ninguém sabe quem é nem onde vive chamado Deus irá resolver com a justiça divina. Tudo pela paz forçada que permite que abusadores acumulem riquezas e privilégios sem necessidade, enquanto aflitos aguentam um infortúnio sem fim. Perdoa-se o opressor enquanto o oprimido aceita sua desgraça e está tudo bem nesta paz sem vós. Isso é cruel. Isso é perverso. E mostra o quanto os religiosos que abraçam a teologia do sofrimento, lobos fascistas vestidos de pele de cordeiros progressistas, se valem da exploração do sofrimento alheio. Nessa corrente, que acredita a desgraça como desafio e prejuízo como ensinamento, sofredores são vistos como maus e religiosos é que são os bonzinhos, mesmo causando ou apoiando um holocausto não muito diferente dos holocaustos nazistas, um holocausto com fala macia, discurso suave, prometendo um futuro melhor que nunca vem, mantendo as injustiças e desigualdades sociais sob a ilusão de que a fé religiosa resolve esses problemas quando está na verdade, mantendo todos os problemas como estão. Foi o que tivemos por hoje. Curtam, compartilhem e ajudem o nosso canal a ter um maior alcance. Agradeço pela atenção. Um abraço a todos.